Hello everybody! Hello everybody! Aqui em todas as nossas mídias, Instagram, Facebook, YouTube, também no nosso TikTok, também no nosso Spotify, que o nosso podcast é o Dr. MPcast no Spotify, que você pode ouvir quando está malhando, dirigindo. Muito bem, todo mundo aqui, muito legal, na nossa sexta-feira de lives interessantíssimas. Sabe, porque não tem nada mais interessante do que você se amar. E quando a gente está falando de cirurgia plástica e cirurgia estética, cirurgia reparadora, que é a essência da cirurgia plástica, a gente está falando em se amar, é ou não é? Então é muito legal, ainda mais numa sexta-feira. Ao som de Mamma Mia! Lembra do ABBA? Pois é, só que aqui é o DJ Morpheus, ABBA, Mamma Mia! Muito bem, Bebele, Vani Chaves, Silmara Paranaguá, Jocely Queiroz aqui, Zeneide Lourenço! Muito bem, Denilson, Melchior de Souza, boa noite, queridos, queridas! Garotos e garotas, hoje a gente vai falar então sobre o colo da mama. Mama! Por isso eu botei o Mamma Mia. Mamma Mia, mama, pois é. E é um negócio que a gente vê todo dia no consultório, toda semana. Talvez seja a cirurgia que a gente mais faça. É mama em geral, com prótese, sem prótese. E a pergunta que sempre fica é essa. Doutor, eu preciso de botar o prótese de silicone para ter um colo bonito? Isso que a gente vai falar agora e a gente vai ser bem rápido para não perder a sua sexta-feira, né? Glécia Almeida, Lili Santos aqui no YouTube. Muito bem, gente, no Facebook, desculpa. E aqui a gente vai começar a nossa live de sexta-feira ao som que eu vou tirar de Mamma Mia do DJ Morpheus. Por isso que a gente vai começar sem o som. Não é isso mesmo, gente? Muito bem. Eu sou o Dr. Múcio Porto, cirurgião plástico aqui em Brasília e lá em Dubai. Eu me formei pela escola do professor Ivo Pitangui, lá no Rio de Janeiro, há alguns aninhos atrás. E a gente faz bastante prótese de mama, mamas em geral, que é a cirurgia plástica que vai definir o que a mulher e também, claro, o homem. A gente reduz mama masculina, mas hoje a gente está falando sobre o colo da mama feminina. Então, talvez seja a coisa que a gente mais faça. E a pergunta, a dúvida é essa. E às vezes a gente até vê, assim, em círculo de amigos, de colegas, muitas vezes a gente percebe aquela coisa assim, poxa, será que eu coloco uma prótese? Será que não precisa da prótese? E eu acho que isso tem que estar muito claro na cabeça dos cirurgiões plásticos, né? Cirurgiãs e cirurgiões plásticos, porque a paciente, ela delega a gente a escolha. Prótese de mama, a gente tem várias lives no nosso site, que é o www.mucioporto.com.br, e lá a gente fala bastante sobre silicone, sobre mama e tal. Mas colo, eu quero chamar a atenção hoje. E antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte, você vai digitar HI, H-I, ou então eu quero, e você vai receber imediatamente um e-book sobre essa live, sobre colo, sobre prótese de mama, etc. Então você digita agora HI, H-I, e você vai receber na hora, no seu Instagram, em todas as mídias, o seu e-book. E lá tem um bando de detalhes. Se você preferir depois, também você pode rever essa live amanhã, no final de semana, a hora que você quiser, no nosso site, ou aqui no Instagram, ou aqui no Facebook, ou aqui no YouTube, ou aqui no TikTok. A gente sempre deixa guardado. E também no nosso site, lá no nosso site, www.mucioporto.com.br, a gente tem uma aba que chama-se Live Magazine, lá tem todas as lives desde 2020, que é onde a gente começou. E além disso, eu quero te dizer que quem ficar até o final, a gente vai sortear um produto da nossa linha, Dr. MP Skincare. Aliás, quem se interessar, entra no site agora, www.drmpskincare.com. Lá a gente tem todos os produtos, a gente fez baseado na nossa experiência, a gente trabalha com pele há 33 anos, então eu me apaixonei por essa área, aprendi bastante e a gente desenvolveu algumas fórmulas. E hoje, ao final da live, a gente vai, para quem passou por aqui, a gente vai sortear um produto que a gente sugere nas cirurgias de mama, que é o Skin Firm Body Demi. O nome é horrível, mas enfim... É um firmador de pele, um nutritivo de pele, é um regenerador. Hoje está na moda um papo que é a redermalization, que é a redermalização, que é assim, o uso de coisas e produtos para reconstruir ou para pelo menos devolver uma qualidade de derme mais aceitável. Então, digita agora HI, ou então eu quero,
E aí você vai receber o nosso e-book imediatamente. É uma automação que a gente tem, o ManyChat, que é o produto, o protocolo, sei lá, o programa, e você vai receber. E fica até o final, ou então quem passou por aqui, no final eu vou sortear o nosso produto, que é o Body Firm, que é o DMA. DMAI, pelo amor de, por favor. É o dimetilamina-etanol, que é um produto bacana para a pele. Então, gente, na verdade, afinal de contas, é interessante, é necessário a gente fazer colar prótese de silicone para todo mundo? Não é, não. Isso que eu quero deixar claro aqui, né? Breno Souza Silva, Asa Milsa, Jéssica Maia, Susan Souza, aqui no nosso Facebook, Lili Santos, Helena Sena. Oi, Helena, quanto tempo? Odete Ferreira, que honra. Muito bem, Valéria Malzone, minha amada esposa. Muito bom. Gente, então a questão é, para você ter um colo legal, nem sempre você precisa de silicone. O que a gente não pode deixar de falar e de analisar é qual é o sonho que essa paciente tem, qual é o nível de colo que ela está esperando. Porque tem pacientes que muitas vezes não falam em silicone, mas pelo que elas queixam na consulta, elas vão ter que ter a prótese de silicone, porque o colo bacana que elas estão querendo vai depender dessa inclusão da prótese. Então, existem casos, por exemplo, como esses aqui. Olha que legal. Você está vendo? Muito bem. Esse é um colo bacana. Você está vendo que não é um colo... Pera. Está vendo que não é um colo... Aqui no Instagram está meio cheio de luz. Que não é um colo muito marcado. Tá vendo? Eu, particularmente, eu prefiro mais um colo assim, um pouco mais legal, mais natural. Mas é claro que no consultório a gente recebe pacientes. Outro dia eu recebi uma paciente, ela me disse, eu quero um colo daquele bola, bem redondo, e a gente precisa obedecer. E aí nesse papo é que a gente vai definir se eu vou usar o silicone ou não. Mas eu posso ter um colo bacana assim, você tá vendo que não tá muito marcado? Olha aqui que joia. Tá vendo? Não está muito marcado e é uma paciente que tem silicone. Claro que eu tirei da internet, eu não vou aqui expor os nossos pacientes. Então, nem sempre, aliás, para que você tenha um colo bacana sem aquela coisa marcada, a gente pode tê-lo com silicone. Por outro lado, um caso, por exemplo, como esse, é um colo também que não está tão marcado numa paciente sem silicone. Vocês estão vendo a diferença? Quer dizer, tem um colo legal, não tem silicone, mas ainda tá bacana. É evidente, eu sei que você vai falar, bom, mas ela tá de sutiã, ela tá de biquíni, ela tá levantando as mamas. Então, óbvio que vai dar uma definição. Eu sei, eu concordo com você. Mas, de um modo geral, quando a mama fica bem feita, não depende do silicone, do sutiã para fazer. Por outro lado, tem pacientes que chegam no consultório e elas me dizem assim, eu quero um peito bola. Vocês estão vendo? Tá vendo esse peito aqui, essa mama? Muito bem. Tá vendo que é uma bola? Essa bola, puxa, a luz aqui no Instagram tá ruim, mas você tá vendo que é uma bola realmente? Quer dizer, aquela coisa assim de eu tenho peito redondo, eu tenho silicone. Você não consegue esse tipo de mama sem silicone, entendeu? Como, por exemplo, essa mão aqui. Vocês estão vendo? É aquela mama que você bate o olho e fala, nossa, que bonita, mas são duas bolas, né? Lembra? Quem é dos anos 80, 70, 80 vai lembrar daquele Fusca Fafá, lembra daquelas lanternas atrás que eram bem redondas? Pois é. Então, gente, o que é que vai gerar realmente, o que vai fazer com que esse colo seja legal? Primeira coisa que eu quero falar para você é que, obviamente, a gente tem vários tipos de prótese. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ou pelo menos ela vai ficar pesquisando na internet. Muito bem, todo mundo que está entrando, Cris, Carla Robson, doutora Carla Robson, nossa dermatologista da clínica. Fica até o final que você vai participar de um sorteio da nossa linha de dermocosméticos, que é a Dr. MP Skin Care. A gente vai sortear um produto que a gente usa para o pós-operatório de mama. E digita agora HI, H-I, você vai receber o nosso e-book sobre isso que a gente está falando. Mas olha como são as próteses. Hoje em dia tem várias marcas no mercado. Eu particularmente uso aqui no Brasil a Silimed. Lá em Dubai eu uso uma marca que é alemã, que é bastante parecida com essa Silimed, que é brasileira. E vocês estão vendo que tem bastante diferença, olha. Tem aquela prótese que as pessoas chamam de anatômica, tem aquela prótese mais redonda, tem aquela prótese mais cônica. Lógico que isso aí impacta, mas eu vou contar um segredo para vocês. Só tem duas coisas, dois fatores que vão definir seu colo. Se ele vai ficar mais marcado ou menos marcado. Posso dizer o que é? São duas coisas. Primeiro, o tecido que você tem aqui no seu colo. Sim, depende da sua anatomia. Tem mulheres que têm bastante gordura
e essa gordura às vezes ela é meio molinha, ela não dá aquele desenho de colo legal. Quando as pacientes têm o colo mais cheio de tecido parenquimatoso, que a gente chama de tecido mamário, que é o que vai produzir o leite, ou seja, aquela mama mais dura, mais fibrosa, e principalmente aqui em cima no colo, seu colo vai ficar lindo sem prótese. Mas o segundo fator que vai fazer com que você tenha um colo legal é a tensão, presta atenção, é a tensão na pele da sua mama. Portanto, isso depende do quanto de pele que eu vou deixar. O que significa isso? Ah, que coisa enrolada, esse cara não tá entendendo nada. Gente, é óbvio. Imagina você, vamos lá, você teve um filho, 2 filhos, amamentou, você não tem um grande excesso de pele, tem mama, mas ganhou pele. Se amamentou. Eu já falei aqui nas lives. Quando o paciente amamenta, ela produz leite. O tecido mamário vai produzir leite, vai ficar cheio de leite. Os saquinhos lá, a gente chama de ácinos, que vão produzir o leite, vão aumentar de volume e vão amassar a gordura da sua mama. Mama é gordura com tecido que produz leite, que chama-se tecido mamário. Então, quando ela amassa a gordura ela é moldável, ela some. E aí depois que passa a gravidez, você para de amamentar, aquela mama perdeu o desenho, perdeu o volume, perdeu o colo. Sabe por quê? Porque gordura sumiu. Então, quando a gente tem essa perda de tecido, eu tenho, obviamente, geralmente, um ganho de pele. Aí você fala assim, doutor, mas é o seguinte, eu não quero corte, eu não quero cicatriz, eu quero meu colo de volta. Aí o cirurgião ou a cirurgiã vai lá e bota uma prótese, fica tudo lindo quando tá inchado. Depois de 2 a 3 meses, aí começa aquela coisa, ué, mas cadê meu colo? Cadê meu colo? Parece que a minha mama tá caindo, ainda ganhei aquela cicatriz em torno aqui embaixo, toda. Gente, os cirurgiões plásticos, a gente tem que analisar o excesso de pele que você tem. Tudo bem, o excesso de pele depende, obviamente, do volume de prótese que eu vou pôr. Mas claro que quanto mais pele sobrando você tem, menos eu vou definir seu colo. Se você tem uma mama que é um pouco vazia, mas que ganhou pele, e eu simplesmente corto aqui embaixo e boto uma prótese, fica bacana quando está inchado, mas depois de 6 meses, por exemplo, ela perde aquele colo, ela vai caindo, ela fica sem graça. Portanto, a gente tem que ter a obrigação de avaliar se eu vou tirar pele ou não. Não é claro isso? Se a gente vai tirar pele ou não, vai depender, claro, do excesso que você tenha. Eu posso tirar pele, por exemplo, só em torno da areola, né? Eu faço a cicatriz 360 graus, que é uma ótima opção, porque de repente, se eu opto pelo silicone, eu vou cortar abaixo da areola, boto silicone, e aí eu sinto que tem um pouquinho de pele. Não é muito, olha lá, depende do caso. Então eu percebo que se eu tiro 360 graus, eu costuro em torno da minha areola, com a prótese que eu botei lá dentro, eu tenho um colo legal. Mas é claro que tem mulheres que têm mais pele. Então eu preciso avaliar se eu faço corte na areola, mais o vertical e talvez aquele invertido, aquele aqui embaixo. Então sabe o que eu falo para as minhas pacientes? Às vezes eu vejo uma paciente assim, vamos lá, eu quero um colo legal. Eu vou avaliar visualmente, mas depois eu preciso palpar, eu preciso tocar essa mama e sentir a qualidade daquele tecido. Não só a pele, obviamente, que é uma percepção da elasticidade, mas também eu toco, eu apalpo o tecido que você tem, para eu tentar imaginar se eu vou precisar de prótese ou não. Isso é uma definição que a gente faz junto. Eu sempre digo o seguinte, na dúvida, eu não ponho silicone. Se eu acho que o tecido tem, pelo menos parcialmente, uma certa tensão, e eu imagino que eu vou tirar a pele para dar tensão, eu não opto pelo silicone. Silicone é ótimo, como eu já falei em outras lives, mas silicone pode se infeccionar, você tem que tirar. 0,9% dos casos a gente precisa tirar quando endurece o seu peito, fica aquela bola dura, horrorosa. Você abraça alguém, a pessoa fala, nossa, o que é isso? Tem umas predas, tem uns trecos aqui. Fica feio, fica chato, né? Desagradável. Então, silicone é ótimo, mas quando a indicação é absoluta, que é aquela paciente que não tem tecido. Eu preciso criar tecido e esse tecido é o silicone. Mas então a gente volta um pouquinho. Se eu percebo que eu sim tenho uma mama que eu acho que vai dar para tirar pele só na areola, que eu boto um silicone, o colo fica legal, mas eu preciso tirar pele, sabe o que eu falo para as minhas pacientes? E eu sei que tem pacientes aqui que estão me vendo,
elas devem lembrar que eu falei isso. Eu sempre digo o seguinte: você vai entrar no centro cirúrgico e vai imaginar que você vai sair e vai ver uma cicatriz em torno da areola e um T invertido. Ponto final. Agora, existe a chance, a minha experiência me diz, que é uma chance imensa de que eu faça só em torno da areola e a vertical. Ou, eventualmente, só a areola. Então eu gosto de dizer assim, eu adoro fazer uma surpresa positiva. Se eu disser para você, não, sabe o que é? A gente vai fazer o seguinte, eu vou botar uma prótese de silicone e eu vou cortar a pele só em torno da areola. Você vai ficar com uma cicatriz só na areola. E aí, de repente, eu chego lá, você está anestesiada. E aí eu boto o silicone, tiro a pele em torno da areola. E eu vejo que ainda tem um papinho aqui embaixo e eu vou ter que cortar. Você já imaginou? Aí eu vou cortar. E a gente vê isso em consultório. Aí você acorda, eu falo, sabe quem que é? É porque eu cheguei lá, e aí na hora lá, eu vi que tinha mais pele, e aí eu decidi cortar, sem falar com você, botei uma cicatriz em você, não te contei. A mulher te processa, óbvio. Como é que você faz? Tem coisa em medicina, principalmente cirurgia, assim, que você vai fazer para salvar uma vida. Sei lá, você entra e tal, tem uma bala, uma facada, e aí você tira o baço, metade do fígado, você vai salvar a vida. Mas a cirurgia plástica não é assim. Cirurgia plástica é eletiva. Seja reparadora, seja estética, é eletiva. O que significa isso? Não é urgência. Você não tem que operar amanhã. Você vai operar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Então dá para se fazer um plano cirúrgico. E esse plano tem que ser feito baseado na sua experiência, claro que obviamente na sua formação, né, tudo aquilo que você viu na sua residência, ao longo da sua vida, na sua experiência, e você tem que passar isso para o seu paciente. O paciente tem que dizer, vai precisar de um corte em T? Eu não quero. É um direito seu. E é um dever dos cirurgiões plásticos, não é mesmo? Então eu gosto de dizer assim, que eu vou te preparar para o pior, no sentido de uma cicatriz maior. E aí é ótimo quando isso não precisa ser feito. Você já imaginou que legal? Você está preparada para entrar, você quer um colo bonito, a gente decidiu que o seu tecido não é legal, eu preciso de prótese e eu preciso ainda tirar a pele. Por quê? Lembra que eu falei? Os dois fatores que determinam um colo legal é tecido, o seu tecido natural ou a prótese e a tensão da pele. Portanto, eu preciso tirar a pele para dar aquele colo bacana. É ou não é? É óbvio. Então isso tudo tem que ser definido na cirurgia, na consulta. Eu preciso que você me diga, se eu precisar fazer um T invertido, o que é T invertido? É um T invertido. Além disso, uma cicatriz em torno da areola. Eu quero que você se prepare para ver um T, porque é direito da paciente dizer, eu não sei se eu estou preparada para conviver com uma cicatriz em T. É um direito seu. Nesse caso, é óbvio que a gente não pode te operar. Não é verdade? Porque tudo na vida é uma troca. E toda cirurgia estética, você troca a forma por uma cicatriz. E mama é a mesma coisa. Você entendeu isso? Não é legal? Muito bem. Olha, doutor Alejandro Neumann, muito bem, que está aqui, muito bem, bem-vindo. Denise Graça, pessoal, muito bem, adoro você, está sempre aqui. Carla Opsi, doutora Carla Opsi está sempre aqui. Então, gente, basicamente, é isso que a gente tem que definir numa consulta. A gente precisa deixar claro essa história. Mama, queridas, é uma equação entre tensão do volume que você tem, do treco que você tem lá dentro e pele que você tem em volta. Se você tem, por exemplo, não tanta pele, mas muito tecido, você pode ter uma mama desse tamanho, que ela é firme. É ou não é? Claro. Só que com o tempo, essa história de engorda, emagrece, e especialmente depois de uma gravidez, de amamentação, obviamente, né? Porque uma coisa está atrelada à outra, mesmo que você não amamente sua criança, você vai produzir leite, é muito difícil que você não tenha tecido suficiente para produzir. Então, o que vem depois disso tudo é que a gente, na cirurgia plástica estética, vai analisar. Precisa de silicone? Precisa, não tem jeito. Querida, você tem uma mama vazia. Se você fizer só a plástica, você vai trocar uma mama sem cicatriz, sem colo, por uma mama com cicatriz, sem colo. Não pode, não vale a pena.
Então tem casos que a prótese de mama é essencial. Se você não quer silicone por algum motivo, e a gente tem live sobre isso, os silicones proibidos, qual a complicação do silicone, tem um bando lá no nosso Live Magazine, no nosso site, que é o www.mucioporto.com.br. Então, se você não quer silicone, é direito seu, não quer de jeito nenhum, não vou te dar uma mama bonita sem silicone, eu não te opero. Muito bem. Agora, se você tem um tecido, mas quer um colo legal, então, portanto, o silicone é bem indicado e você está disposta a usar o silicone, mas tem um certo tanto de pele, a gente vai analisar o quanto de pele que você tem para a gente definir o tipo de cicatriz. Não é isso, Ana Carla Fonseca? Muito bem, a Ana Carla está me perguntando, doutor, mas a prótese em tese já não daria para preencher o excesso de pele? Sim, Ana Carla, em tese. Obviamente que em tese. Mônica Barbosa, Borges, querida, maravilhosa, lá do sul de Minas. Que bom que você está aí. Pois é, Ana Carla, é óbvio que em tese. Mas a gente tem que fazer uma avaliação tátil, né? A gente tem, por exemplo, consultas que são online, né? Que a gente pode avaliar você. Mas uma coisa é eu ver sua mama online, outra coisa é eu sentir o tecido. Será que esse tecido é elástico o suficiente para comportar uma prótese e manter esse desenho do colo? Ou esse tecido é elástico demais que vai te dar aquela mama que cai? Aliás, eu quero até fazer um parêntese aqui. Às vezes a gente vê em consultório pacientes que me queixam assim, bom, doutor, é o seguinte, eu botei uma prótese e a mama no início ficou bonita, mas hoje, sabe o que eu acho? Parece que ela está derretendo. Você vai examinar, é assim, é aquela prótese que tem um colo legal e a mama está pendurada aqui embaixo. Sabe o que acontece? A prótese, independente do tipo, da marca, do jeito que você põe, se é debaixo do músculo ou em cima do músculo, ela vai ficar aqui numa situação. E se você tiver um tecido ruim, com uma elasticidade ruim, e especialmente com excesso de pele, a sua mama vai escorregar sobre essa prótese. Tem casos horríveis, assim, de um colo legal, você está com roupa, com biquíni, está tudo muito bem. Mas quando você se despe, você tem duas mamas. Os americanos chamam de double bubble, que é aquela prótese que você vê de perfil, tem um colo, que é a prótese, e tem um trenzinho penduradinho aqui embaixo, que é a sua mama original. Quer dizer, faltou tirar pele. Eu sei que às vezes com o tempo, existem alterações ao longo do tempo, isso também pode ser causado pelo tempo. Mas em geral, é assim, é na consulta. Então, por exemplo, eu sou perfeito, melhor que os outros? Não sou não. Mas o que eu penso é assim, se eu estou na dúvida, eu vou dizer para você que eu acho, existe uma chance muito grande que eu vá tirar pele. Que seja só na areola, só vertical, ou então tudo isso mais uma horizontal que a gente chama de T. Você topa? Topo. Se você não topa, eu não te opero. Porque mesmo que eu imagine que eu não vá precisar, eu não posso te expor a carregar uma cicatriz para o resto da vida para uma avaliação ruim. É ou não é, Ana Carla? Muito bem. Deise Caetano. Doutor, eu tenho 1,5 m e tenho pouco seio. Acho adequado para o meu tamanho até. Queria um colo legal sem adicionar seio. Você deve estar dizendo, claro, sem adicionar silicone, é isso. Porque aí eu vou pegar o gancho da sua pergunta e aí eu vou querer comentar o que eu iria já fazer ao final da live, que é o aumento de prótese, ou aliás, o aumento de mama, ou definição de mama, de colo especialmente, porque na verdade todo mundo, quando você fala de estética de mama, é um todo, mas especialmente colo. Aí tem uma opção bacana que é a injeção de gordura. Olha que legal. Por exemplo, muitas mulheres não querem um silicone e elas têm uma mama de uma certa firmeza, com um certo tanto, não demais de pele, de modo que eu vou tirar a pele, eu vou tensionar para te dar um colo, mas ainda assim, você não precisa de um silicone, ou você não quer um silicone, e no seu caso, tudo bem, eu entro na sua cirurgia sem silicone, porque você tem, sabe o quê? Um ouro que se chama gordura. E cada vez mais a gente tem trabalhos e tecnologias para purificação da gordura, a sua gordura. Não existe gordura da sua amiga, do seu marido, da sua mãe. Não, tem que ser sua, senão ela é rejeitada. E essa gordura eu vou usar para injetar no seu colo, ou aqui embaixo, seja lá onde for, aqui no meio, para dar uma definição de desenho. É um barato. Né, Paradise, Caetano? Sim, meu seio é firme, quando dizer, ótimo.
Muito bem. Então, gente, na verdade, para finalizar, o colo perfeito da mama, que é o nome da nossa live, ele acontece baseado em o tecido que você tem, o excesso ou não de pele e o que eu vou fazer para tensionar isso tudo. Se eu vou não usar nada, simplesmente você tem um tecido mais firme, eu vou só tirar a pele, fazer um bando de coisa lá dentro, etc. Isso aqui não é uma palestra científica, é evidente, a gente está com um papo aberto aqui. Mas existem pacientes que eu tiro a pele simplesmente e esse tecido que você tem te dá um colo lindo. Não precisa de mais nada. Mas tem pacientes que não tem nada e vão precisar de uma prótese, não tem jeito. Se você não quer o silicone, a gente não vai operar. Porque o resultado vai ser pobre, você vai jogar dinheiro fora, você vai perder seu tempo, ainda vai ganhar uma cicatriz que você não tinha, para um resultado zero. E a terceira opção, a gente usa a sua gordura. Por exemplo, existem casos que a gente faz lipoescultura. Olha que barato, não é isso? Obrigado, Paradise. Obrigado a você por estar aqui, muito obrigado. Mariana Eliane Nunes, Natália P. Miranda, muito bem, que bom que vocês estão aqui. Doutora Fernanda Brasil, sempre presente, é uma honra tê-la aqui. Então, ao final, gente, a gente tem essa opção, que é a gordura. A gordura que eu vou tirar, por exemplo, da cauda axilar. Tem uma live sobre isso, cauda axilar. Até a chamada da live era o rabo de uma gata, muito legal. Então, tem pacientes que têm um pouco tecido, pouca mama, mas aí eu tiro a pele, eu faço aquele T invertido, muitas vezes só a vertical e na areola, dou um desenho bacana, mas você tem aquela gordura. Sabe aquela gordura que vai lá para as costas? Que você culpa sua mãe, sua tia, um horror? Aquilo não define sua mãe, eu preciso fazer lipo para dar aquela definição. Só que aí eu vou pegar aquele tecido famigerado que você odeia, da sua tia, da sua avó, sei lá quem, seu pai, da mãe do seu pai, e aí eu pego esse tecido e eu vou aproveitá-lo, eu não vou jogá-lo fora. Existe uma tecnologia, que a gente tem uma live sobre isso, chama-se LipoCube. Está na moda hoje em dia, lá em Dubai a gente usa bastante, chegou ano passado aqui no Brasil. É uma caixinha que a gente vai pegar a gordura e a gente vai trabalhar essa gordura e produzir gordura para injetar, seja face, mão, bababá, e mama. E a gente produz também a gordura ali que é feita, chama-se nanofat, que a gente usa para estimular colágeno. Muito bem. Então eu pego, por exemplo, eu adoro o LipoCube, a gente pega esse treco, eu pego então a sua gordura aqui da cauda axilar. Tem pacientes que eu vou ter que ir lá nas costas, porque essa tal da cauda parece uma cauda de dinossauro, vai lá nas costas, e aí eu tiro aquilo tudo, faço uma lipo super legal para dar aquela definição arredondadinha, bacana, e essa gordura que eu jogaria fora, perdão, eu vou produzir, porque não adianta eu pegar essa gordura e injetar, a maior parte vai ser absorvida. Por isso eu preciso dessas tecnologias. Então eu pego o LipoCube, eu vou produzir essa gordura que a gente chama de microfat, né? E aí eu pego e vou injetar. Depois que eu fiz tudo, eu tirei tecido, eu montei sua mama, eu tirei pele, costurei, tá lindo. Aí eu sento você durante a cirurgia e aí que eu vou ver aonde que eu vou colocar. É muito comum, por exemplo, a gente ter uma mama diferente da outra. Tem pacientes que têm uma mama mais arredondada aqui embaixo, a outra aqui embaixo é mais achatada, ela tem mais colo, aqui tem menos colo. Então eu jogo a gordura para isso. Eu vou colocar a gordura mais aqui em cima no colo, aqui mais aqui embaixo, então é isso. Gente, basicamente é isso. Parece uma coisa simples e na verdade é. Né, Maria do Socorro Furtado, maravilhosa, from Maranhão. Elaine Batista Rios, minha colega de faculdade, maravilhosa. Marconi Porto, meu sobrinho, aqui, todo mundo no Facebook, aqui no Instagram. Então é isso, gente. Mama é o seguinte, pra gente resumir, é o seguinte, a mama é um saco de pele cheio de um trem. O trem é gordura e tecido mamário. Muito bem. Esse troço que preenche a sua mama, a nossa masculina também, da mulher também. Prado Malu, doutor, o senhor opera lipedema? Opero. Malu Prado, eu opero, claro, há anos, há décadas a gente opera o lipedema. Tem graus de lipedema, em geral a gente considera 4 graus e a gente vai ter que avaliar e a gente vai ter que definir o que a gente vai fazer. Uma lipo, retirada de pele, hoje a gente tem tecnologias tipo o Baritite, o Morpheus, o Renuvium, o Argon Laser, por exemplo, e o NanoFat, que além da lipo a gente precisa melhorar a qualidade da pele, né, Marconi?
Então a gente vai ter que trabalhar assim, a gente faz lipo, a gente tira pele, a gente estimula o colágeno. Claro que a gente trabalha o lipedema. Mas só para terminar então a nossa mama, é isso aí. A mama é um saco de pele cheio de coisa, que é o tecido gorduroso, o tecido mamário, e os cirurgiões plásticos vão avaliar isso. Finalmente, para o colo perfeito, ele vai ter que ser avaliado. O conjunto de tecido que você tem lá dentro, tecido firme, legal, não precisa de silicone. Tecido frouxo, aquela gordura mais molinha, isso não depende de idade, hein? Mulheres, por exemplo, depois da menopausa, têm mamas muito densas. Em geral, não amamentaram, mas também não é regra. Ser humano não é regra de nada. A única coisa é que todo mundo merece ser feliz, mas o resto, na biologia, não tem regra. E a outra coisa é se você tem pele ou não. Se você tem pele, precisa tirar. Areola, vertical, T. Se eu estou em dúvida, eu te proponho tirar tudo, T. Topa? Top, te opero. E aí, de repente, eu falo, depois da cirurgia, querida, boa surpresa. Não precisei fazer o T, era só na areola. E a última coisa é isso, a gente tem, né, Madalena, Amparo de Jesus? Bem-vinda. A gente tem a opção da gordura. Eu tiro a gordura da sua cauda axilar, que é aquela que vai para as costas, ou mesmo uma gordura qualquer, abaixo do umbigo, ou então no cintura, ou no joelho, na raiz da coxa. A gente faz uma lipo, quer dizer, uma nova cirurgia, e eu pego essa gordura e eu vou moldar a sua mama. É isso aí. Muito bem. A Parabéns, Caetano, faz uma live sobre essa gordura na frente do ombro, um pouco acima, na dobra do braço, em cima, um pouco do lado do colo. Estou na academia e nada, tecido frouxo mesmo, mas amarei muito bem. Muito bem, Parabéns, te prometo, semana que vem eu te faço uma live sobre isso. Uma gordura na frente do ombro. Você sabe que eu tenho uma paciente, ela é de Minas Gerais, ela me falou, doutor, eu sou de Minas, eu não estou desmerecendo. Eu achei muito engraçado. Ela falou, doutor, é o seguinte, eu quero fazer uma lipo e me tira esse pãozinho de queijo, sabe? Ela chama isso aqui de pãozinho de queijo. Falei, eu adoro pão de queijo, mas com café. Acima do sutiã, eu não gosto, vou tirar, joguei fora. E em geral fica ótimo. Muito bem, é isso aí, perto da axila, eu entendi. Muito bem, então semana que vem a nossa live vai ser em homenagem a nossa querida Parabéns Caetano, ou deve ser Deise Caetano, né, Deise? Eu vou te fazer essa live. Então é isso, gente. Mama! É esse negócio de conteúdo e o continente. O cirurgião plástico trabalha com a moldagem do corpo humano e também com arte, percepção, sensibilidade, sacar o que é importante para o paciente, e dentro disso que a gente vai analisar. Silicone ou não, tira a pele ou não, que tipo de cicatriz ou não, bota cicatriz ou não. Se você tiver dúvida, é claro que você liga para mim ou manda, tem meu celular, os nossos sites, tudo. Ou então manda nas mídias e eu respondo para você, tá bom? Se quiser uma consulta, a gente tem consultas online ou presenciais, entra no nosso site e você saberá. Muito bem, e agora se você quiser receber o nosso e-book sobre essa live, que é o Colo Perfeito ao som de Mamma Mia, do DJ Morpheus, você vai digitar HI, H-I, ou então eu quero, mas bota HI, que é mais simples, você vai receber o nosso e-book. E agora, assim que eu acabar, que eu vou concluir, um de vocês vai receber a mensagem que foi sorteada ou sorteado para receber o nosso estimulador de colágeno de corpo e que a gente usa. Muito bem, Denise, hi, Amira da Silva, hi, todo mundo digita hi, Prazo Manu, hi. Vocês vão receber agora o nosso e-book, é um barato. Eu escrevi isso agora de tarde, é um barato, tem um cara que me ajuda a isso, o JJ, que é ótimo, faz a arte. Moderníssimo, viva a tecnologia da inteligência artificial, mas a inteligência natural não vai acabar nunca. Então aí, garotos, garotas, boa noite, bom final de semana, obrigado por estarem aqui, tchau!